Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim continuar mostrando para vocês a minha coleção de livros do Stephen King. Gente, vai fazer um ano que eu gravei esse vídeo mostrando a primeira parte da minha coleção. Eu vou deixar, inclusive, o link nos cards para quem não assistiu ir lá conferir depois. Lá eu mostro os primeiros livros da minha coleção. Para quem não sabe, eu tenho um projeto de ler todos os livros do Stephen King por ordem de publicação. Eu comecei em janeiro do ano passado. Então, todo mês eu leio pelo menos um livro do autor. Então, por isso que a minha coleção aumentou e eu quis gravar esse vídeo, essa segunda parte, mostrando os novos livros do autor que entraram para minha estante. Se você é fã do autor e gosta de ver vídeos assim mostrando a coleção na estante, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que também gostam do autor ou têm curiosidade de saber um pouco mais a respeito dos seus livros. Então bora lá, eu vou levar vocês para a estante, para os dois nichos onde tem livros do autor. E vou dar sequência ao primeiro vídeo e mostrar os novos livros que entraram. Bora lá! Bom, gente, então bora lá. Aqui é um dos nichos onde eu deixo os livros do autor. É o primeiro nicho. A maioria aqui dos livros eu já mostrei para vocês e no primeiro vídeo da coleção. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses primeiros livros, vão lá assistir o primeiro vídeo. E antes de eu prosseguir com o próximo da minha coleção, eu vou voltar um pouquinho, porque eu adquiri essa nova edição de Carrie, a Estranha, na coleção da Biblioteca Stephen King, naquela coleção de capa dura. Eu acho muito bonita essa coleção e eu queria mostrar então para vocês, porque eu adquiri depois que eu gravei o vídeo. Foi um lançamento do começo desse ano. Eu achei bem bonita essa edição, assim, na cor rosa, nesse respingo de tinta vermelha, né? Fazendo uma referência muito legal à história de Carrie. Junto com o livro, eu deixei aqui dentro, ó, vieram alguns brindes que eu comprei na pré-venda. Esse marcador aqui, esse pôster, aqui atrás tá falando um pouquinho sobre o autor, todas as suas obras, né? Esse daqui foi em especial de 75 anos do Stephen King. Eu achei bem legal. Aqui tá o top 6 das obras do autor. Eu comentei um pouco quando eu abri ele num unboxing aqui no canal. Então agora vamos ver um pouquinho da obra por dentro. Sempre tem essa página aqui, essas duas páginas na coleção da Biblioteca Stephen King. A diagramação da Suma. Olha que legal. O livro de Carrie é todo contado, toda a história é contada através de reportagens e entrevistas, né? É bem interessante. Mas eu tava dizendo que eu acho a diagramação dos livros da Suma bem confortável e achei muito bonita essa edição aqui. Foi o primeiro livro escrito pelo autor. Foi o primeiro livro que eu li no meu projeto, mas eu queria mostrar essa edição para vocês. Então, agora vamos ao próximo livro. Eu deixo organizado por ordem de publicação, assim como eu leio no meu projeto. Os últimos livros que eu mostrei no outro vídeo foram esses dois, Cujo e Autoestrada. Então, vamos começar por aqui. 4 estações. Aqui nós temos 4 novelas, na verdade. Aqui fala contos, mas são
São bem grandes, cada um tem mais de 100 páginas aqui. E principalmente o primeiro é bem conhecido, que foi o que deu a origem ao filme Um Sonho de Liberdade. Opa, caiu o marcador aqui. São 4, né? Primavera Eterna, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, Verão da Corrupção, Aluno Inteligente, Outono da Inocência, O Corpo, Inverno no Clube, O Método Respiratório. São 4 noveletas, né? Como eu falei, muito boas, gente. Recomendo muito para vocês esse livro. Esse daqui, que foi o que originou o filme, Um Sonho de Liberdade, é o meu preferido do livro. Muito bom. Mas os outros também são bem legais e eu recomendo muito esse livro aqui. Até agora eu já li 3 livros de contos do autor. Esse daqui foi um dos que eu preferi. Acho que muitos de vocês já devem ter assistido a esse filme, Um Sonho de Liberdade. É bem emocionante. É com o Morgan Freeman. Recomendo demais, tanto a leitura quanto o filme depois. O próximo aqui é Christine. Christine conta uma história que pode aparentar ser um pouco bizarra, porque aqui a gente vai ter um carro assassino. Então parece estranho a princípio, mas a história é muito boa, gente. Eu gostei bastante desse livro. Não foi um livro cansativo. Vocês podem ver que não é um livro fino. Deixa eu confirmar aqui, mas acho que ele tem umas 700 e poucas páginas. Não, 609 páginas, mas não foi nem um pouco cansativo. Aqui o protagonista Arne vê esse carro estacionado numa rua à venda e logo que ele bate os olhos no carro, ele se apaixona. E desde o momento que ele compra, que ele entra no carro, ele não consegue parar de pensar no carro. É a única coisa que ele quer fazer nos seus dias é andar com a Christine. E ele muda bastante o seu modo de agir, a sua atitude. Ele se transforma em outra pessoa, o que passa a provocar arrepios e causar um pouco de temor, tanto nos seus pais quanto no seu melhor amigo e na sua namorada. Todo mundo começa a se afastar dele depois que ele fica obcecado pelo carro. E aí, como vocês podem ver aqui, uma mancha de sangue, o carro começa a tocar o terror na cidade. É uma história muito interessante que eu recomendo para vocês. Tem filme que eu não tenho certeza se eu já assisti. É um filme bem antigo, mas eu preciso ainda confirmar. E se eu vi, eu preciso rever. Acredito que muitos de vocês também devam conhecer a história de Christine, ou já ter assistido ao filme, né? O próximo aqui, acho que foi o primeiro que eu li esse ano, foi O Cemitério. Esse daqui foi um livro de terror. Eu sei que muitos de vocês não gostam tanto de ler Stephen King porque tem receio de ser um livro que vai dar medo, né, de terror. E esse daqui é um deles. Ele não me causou medo, mas me deu agonia diversas vezes, principalmente no final. Me deixou bem tensa durante a narrativa de um capítulo. A leitura desse capítulo causou bastante tensão em mim. Eu gostei bastante desse também, e é um dos livros que agrada os leitores. Aqui a gente vai ter uma família se mudando. Eles acabaram de chegar nessa nova casa, que atrás dessa casa tem um cemitério de animais. E logo um vizinho dessa família apresenta esse local. Só que ele não conta toda a verdade a respeito desse cemitério. E quando o gato da família acaba morrendo, sendo atropelado na avenida, o vizinho dá a ideia de o pai das crianças enterrar o gato nesse cemitério de animais. E o local, o caminho até lá, é bem medonho. O próprio pai fica meio assustado com os sons, com o ambiente todo assim misterioso. Mas o vizinho não fala muito a respeito, só fala para ele enterrar
em um local específico e é aí que começa todo o terror, porque no dia seguinte ao enterro, o gato volta para casa vivo, porém diferente. Ele também tem uma adaptação. Eu assisti, apesar de ter sido uma boa adaptação, tem bastante diferença. E eu achei que aqui no livro deixa a gente um pouco mais aflito do que no filme. E o final também eu preferi aqui no livro do que no filme. Mas eu recomendo bastante, tanto o livro quanto o filme. Se você tem medo, esse daqui não é pra você. Esse daqui é um livro de terror mesmo. Em fevereiro desse ano, eu li esse livrinho aqui, ó, fininho, também na coleção Biblioteca Stephen King, que é A Hora do Lobisomem. E esse livro, ele tem uma diferença bem grande dos outros livros do autor, porque ele é todo ilustrado. Olha esse daqui, gente. Eu achei ele muito bonito. Uma edição muito bonita. Ó, como eu falei pra vocês, todas as edições dessa coleção tem essa página aqui. E olha aqui dentro. Ah, uma coisa legal nesse livro é que os capítulos, eles são divididos por meses. Então a história toda vai girar dentro de um ano. A cada mês é uma história com personagens diferentes, mas no final que começa, que repete os personagens. Olha que legal. Ilustrações coloridas. Eu achei muito, muito bonito esse livro. E achei muito interessante isso de dividir os capítulos em meses, porque o lobisomem só vai atacar nas luas cheias, então por isso que ele separou por mês. E aí a cada lua cheia dentro do mês, a gente vê o lobisomem tocando o terror num local diferente. E uma coisa que é legal é que não dá para mostrar, infelizmente, no vídeo, mas essas coleções da Biblioteca Stephen King, elas todas têm ou alto relevo ou baixo relevo. E aqui no caso desse, tá em alto relevo, aqui ó, a parte da boca do lobisomem, os dentes, e aqui o queixo, as orelhas. Eu acho muito bonito. Todos os livros dessa coleção são muito bem feitos. Então esse daqui, eu achei ele um terror, só que um terror bem fraquinho, viu, gente? Aqui tem uma criança que no final acaba se tornando como se fosse o herói da história. Então é um terror bem mais levinho, meio juvenil. Essa foi a impressão que eu tive conforme eu lia esse livro aqui. Então podem entrar sem medo na história, porque não é mesmo de deixar a gente com receio de temer nada. Fiquem tranquilos. O próximo aqui é um calhamaço, que é o Talismã, que o Stephen King escreveu junto com o Peter Straub. Esse livro, ele é uma fantasia, e aqui o protagonista e a sua mãe vivem se mudando para várias cidades, fugindo de alguém que a gente desconhece no começo da história, do que eles estão fugindo. E quando eles chegam em um determinado local, aqui o protagonista, eu acho que é Jack, deixa eu confirmar o nome dele. Jack Sawyer. Ó, ele tem só 12 anos e ele conhece um rapaz nesse novo local para onde eles se mudaram. E essa pessoa apresenta para ele uma missão que cabe ao Jack fazer. Só ele. Ele precisa ir até um local, fazer uma viagem e procurar pelo talismã, que só o talismã que poderia salvar a vida da sua mãe. A sua mãe está muito doente. Então, mesmo com medo, o Jack encontra forças e coragem por medo de perder a mãe dele e faz essa viagem, e a gente segue o Jack em sua jornada através de viagens. Aqui não é viagem no tempo, aqui é como se tivesse um portal e viajasse para outra dimensão.
Aqui existem duplos, personagens que são duplos, como se existisse do lado de lá e do lado de cá. Então é interessante a trama que os autores criaram, mas não foi um livro que eu curti tanto assim. Tiveram capítulos que foram um pouco arrastados, mas tem uma história bem construída e bem criativa aqui, escrita pelos autores. Teve um momento nessa história que também foi emocionante para mim, foi bem triste, e alguns momentos que deixam a gente que me deixou um pouco nervosa com alguns personagens, mas é uma fantasia. Quem gosta e quem curte o autor, acho que vale a pena conhecer. Esse próximo aqui, A Maldição, que antes era chamado A Maldição do Cigano, também é um livro curtinho, ó. Acho que ele tem 287 páginas, menos de 300 páginas. Aqui a gente tem, eu acho que pode-se dizer como uma ficção científica, porque aqui o personagem principal, ele atropela um cigano por acidente e acaba recebendo uma maldição. Ele, no começo do livro, ele está acima do peso e ele e a esposa vivem conversando a respeito de perda de peso. Ele faz de tudo para perder peso e não consegue, tem dificuldade. E após essa maldição, ele começa a perder peso sem parar. A princípio, ele acha que é uma coisa boa, que, sei lá, é por causa da alimentação, da dieta. Só que ele percebe que ele não mudou muito para estar perdendo tanto peso assim. E aí, quando ele percebe que ele não para de perder peso, aí ele começa a ficar com receio, ele vai procurar ajuda médica, ele vai procurar vários tipos de ajuda, e ninguém consegue descobrir o que está acontecendo com ele, por que ele não para de perder peso. E ele enxerga que se ele não fizer alguma coisa, ele vai acabar morrendo, porque ele realmente está perdendo muito peso e não para. Cada dia ele está mais magro e vai chegar um momento em que ele não vai aguentar. Então ele tem que tomar alguma atitude para tentar salvar a sua vida. E é isso então que a gente vai ver aqui, o personagem indo atrás de uma solução para se safar dessa maldição aqui de algum jeito. É uma trama que, se você parar para pensar assim, no enredo, na criação, é criativa também. O King, ele tem uma criatividade imensa que eu não sei da onde ele tira tanta ideia para criar suas histórias. Mas não foi um dos melhores livros que eu li do autor. Apesar de não ter achado ruim, ele é um livro fininho, como eu falei. Então vale a pena vocês conhecerem. O próximo que eu tenho aqui é Tripulação de Esqueletos. Esse daqui foi o terceiro livro do autor de contos que eu li. Esse, diferentemente dos outros dois, eu achei bem cansativo, gente. Aqui eu acho que são 25 contos, se não me engano. Mas foram histórias que muitas não me agradaram. Olha, aqui estão os contos. Tiveram, sim, muitos contos interessantes. O primeiro, por exemplo, O Nevoeiro, que é o maior aqui do livro. Ele tem quase 150 páginas. Eu sempre comento que o King, ele se anima na hora de escrever e acaba, ao invés de escrever contos, escrever novela, né? Mas esse daqui é o maior conto aqui do livro. E esse daqui conta até com uma adaptação famosa. A adaptação é super fiel à história do conto. E ele é o primeiro conto aqui, ó, O Nevoeiro. E O Nevoeiro é um dos melhores contos aqui desse livro. Mas tiveram outros aqui também que foram bem criativos, bem escritos. Inclusive, eu até comentei lá no meu Instagram, quando eu coloquei a resenha, que é de terror e é uma das histórias que eu mais tive medo ao ler, que foi Vovó. Vovó é um conto, assim, que deixa a gente arrepiado mesmo. Aqui, a mãe do protagonista, o protagonista é uma criança, né?
E a mãe precisou deixá-lo sozinho com a avó em casa, cuidando da avó, para resolver outra questão do irmão do garoto. E só que essa avó, ela tem uma história bem estranha e a maioria das pessoas, não só os familiares, mas os amigos, os vizinhos ali, quem a conhece, tem um pouco de receio de chegar perto, porque é uma história bem esquisita mesmo. Então, o garoto, ele fica morrendo de medo de ficar ali sozinho com a avó. Só que ele pensa, a avó tá doente, tá de cama, então ela não pode fazer nada com ele se ela não pode levantar da cama, né? Será? Fica aí o mistério. Mas, gente, esse daqui é de arrepiar mesmo. O Conto Vovó é um dos melhores, assim como o Nevoeiro aqui do livro. E tem outros, assim, que são um pouco bizarros, mas que são interessantes. Mas tem outros que são bem cansativos, mesmo sendo contos com poucas páginas, são bem cansativos e eu não gostei tanto da história de alguns deles. Então, esse daqui não foi o melhor livro de contos do autor, na minha opinião. Eu achei ele bem mediano, porque tiveram alguns contos que se sobressaíram, como esses dois que eu falei. Tiveram alguns outros interessantes, mas tiveram outros que eu não curti. Quem gosta de conto e também é fã do autor mais uma vez, acho que merece a leitura para conhecer. Mas já fica aqui a minha dica de que ele não é o melhor livro de contos do autor. Gente, pegando um de fora da estante agora, porque esse daqui estava no carrinho, porque eu li agora durante os meses de julho e agosto, temos It, a Coisa, um baita de um calhamaço, ó. 1103 páginas, se não me engano. E um dos grandes livros do autor, bem hypado. Muita gente gosta, muita gente tem como o seu livro favorito dele. E, gente, depois que eu li, eu preciso falar que, de fato, ele tem uma grande história mesmo. Ele merece esse destaque. Aqui a gente tem mais um exemplo de livro de terror que não deixa a gente com medo, mas deixa a gente aflito pelas crianças. Aqui nós temos um grupo de crianças que nos cativa desde o início. São personagens incríveis que o autor criou. A gente, antes de acabar o livro, eu já sabia que eu ia sentir saudade desses personagens. E a história, ela vai contar a fase desses personagens quando criança e depois quando adultos também. Tem essas duas etapas. O que acontece aqui na história? Tudo começa quando o George, que é o irmão do Bill, que é um dos integrantes desse grupo, acaba sendo assassinado. E depois desse assassinato, os integrantes desse grupo, as crianças, começam a enxergar coisas estranhas, começa a acontecer coisas estranhas com elas. E outras na cidade de Derry começam a desaparecer, ou então a aparecerem mortas também. Então, esse grupo de amigos decide se juntar para tentar botar um fim nessa maldade que está assolando a cidade. E é interessante falar aqui que o vilão na história não é um mero palhaço, tá, gente? Apesar de ter um palhaço na capa, é uma das formas como ele se apresenta, o Pennywise, mas ele é muito maior do que isso, é muito mais grandioso e é uma parte bem complicada da história de explicar. É um pouco confuso. Quem leu sabe do que eu tô falando, mas foi muito bem escrito pelo autor. Tem cenas aqui bem pesadas, eu preciso comentar isso para quem tiver interesse em ler. Aqui a gente vai ter temas sérios sendo abordados, como preconceito, racismo, bullying. O bullying é muito abordado aqui. Tem maus tratos aos animais. Então, assim, tem cenas bem pesadas. Tem aquela famosa cena polêmica que já haviam me inteirado antes de eu ler. Realmente é uma cena que totalmente desnecessária,
aqui no livro. Poderia ser excluída, que o livro não perderia nada com isso. Eu comentei isso no vídeo de lidos. Então, vocês que pretendem fazer a leitura do livro, entram nessa leitura já sabendo de tudo isso. Mas apesar de todos esses detalhes que eu falei, a história é incrível. O que eu fiquei impressionada com esse livro é que ele é um baita de um calhamaço e que não cansa. Eu falei pra vocês durante o primeiro vídeo em que eu mostro o começo da minha coleção, que o Stephen King, ele tem uma característica muito presente de ser bem minucioso, bem detalhista. Então ele quer apresentar pra gente tudo com muitos detalhes. Por isso que às vezes as histórias dele, algumas delas se tornam cansativas. Mas aqui eu não enxerguei isso, eu não senti isso. Eu achei um baita de um livro. Ele entrou pro meu top 3 dentre os livros do autor, porque ele é muito bom e eu recomendo para vocês com essas observações que eu passei para vocês. Agora vamos para o segundo nicho do autor. Ali no outro nicho, ficou sobrando esse livro aqui, Os Olhos do Dragão, que é a minha leitura desse mês do projeto. Eu ainda não fiz, mas ele é uma fantasia, eu posso adiantar isso para vocês. E também é um livro bem fininho. Deixa eu confirmar o número de páginas. 303 páginas. A diagramação é aquela comum da Suma. Parece que tem... Olha, tem ilustrações. Eu não tinha visto essa daqui. Tinha visto lá no final. Mas não tinha visto que tinha outras. Olha, eu vou ler esse mês e depois eu comento mais com vocês a respeito dele. Mas pela capa aqui, que nós temos um arqueiro, né? Não sei, me parece. É uma fantasia. Ó, aqui tá falando, ó. Uma fábula fantástica numa terra de feiticeiros, intrigas e ódios mortais. Então depois eu comento mais com vocês sobre esse livro aqui. E assim como esse anterior, esses próximos livros aqui eu ainda não fiz a leitura. Esse daqui, por exemplo, Misery, Louca Obsessão, eu ainda vou ler esse ano. Faz parte da lista do meu projeto para esse ano. Eu acho que para novembro ou para o mês que vem, acho que é o mês que vem já que eu vou ler Misery. Também é um livro muito bem comentado pelas pessoas que leram. Também não é grosso, ó, é fino. Aqui, pelo que eu sei, ó, tá até escrito aqui, sua fã número 1. Aqui nós vamos ter uma fã de um autor que ela gosta muito dos livros dele, porém, ao ler o seu último livro, ela não concorda com a história, não gosta muito, e acaba sequestrando esse escritor. E acho que, pelo que eu entendi, não sei se ela quer que ele altere alguma coisa na história. Acho que é alguma coisa desse tipo. Então ele fica sequestrado lá e ela o obriga a reescrever. Alguma coisa assim. Depois que eu ler, eu confirmo para vocês como é que foi a história. Aqui é a diagramação comum, assim como os outros. Então eu tô bem curiosa porque esse daqui também é um livro muito elogiado que o pessoal gosta bastante. Então já eu faço a leitura dele. Esses próximos dois são da coleção Biblioteca Stephen King. E olha essa cor, gente, dessa capa, roxa. Eu amo roxo, como vocês bem sabem. Esse daqui, A Metade Sombria. Temos aqui um túmulo, né? Eu não sei nada da história, gente. Eu quero entrar nessa história aqui às cegas. Então, vou ficar devendo para vocês para comentar um pouco sobre esse no próximo vídeo da coleção. Mas eu queria mostrar para vocês que eu já tenho na estante, já faz parte aqui da minha coleção, mas que eu desconheço a trama por enquanto. E assim como esse, Trocas Macabras também. Não sei nada sobre a história. Esse daqui eu vou ler, tá na minha lista do ano que vem. E olha, ele é grossinho, ó.
Ele é o livro da Biblioteca Stephen King mais grosso que eu tenho na estante. Deixa eu ver quantas páginas tem. Ó, 655 páginas. Aqui nós temos duas marionetes, né? Não sei o que significa, se talvez que as pessoas são usadas, talvez por outros, são dominadas, não sei, não sei. Se vocês já leram, me conta aqui nos comentários se vocês gostaram. Não vai me dar spoiler, hein? Mas estou bem curiosa com essa capa aqui. Esse daqui vai ficar para o ano que vem, então. Me parece uma ficção científica pela capa. O King, ele, apesar de ganhar fama de ser um autor de terror, ele tem muitas histórias de ficção científica, fantasia, um pouquinho de suspense. Mas esse daqui está me cheirando ficção científica, vamos ver. Sobre esses três eu já comentei no outro vídeo, então esse foi o último novo que entrou para minha coleção. Bom, gente, esses foram os novos livros que entraram durante o finalzinho do ano passado e durante esse ano todo de 2022. Como vocês viram, tem alguns que eu ainda não li. E também tenho dois novos que entraram na minha biblioteca digital, que foram o primeiro volume da série Torre Negra, que se chama O Pistoleiro. É uma série de fantasia. Vou deixar a capa passando na tela para vocês. Tem adaptação cinematográfica dessa história. Essa história eu achei bem confusa, vou ser sincera para vocês. Como tem vários livros, agora eu não sei ao certo quantos livros são. São mais de 7 livros, se não me engano. Então eu ainda estou bem confusa com essa história. A gente tem um pistoleiro, como é o título, né, do livro. Ele é o último dos pistoleiros que sobraram. E ele tem o objetivo de chegar até a Torre Negra e descobrir o que se passa por ali. No decorrer dessa jornada, ele se depara com um jovem que tem uma importância na história, um garoto, que vai ajudar e vai acompanhar esse pistoleiro a encontrar essa Torre Negra. E nesse livro a gente vai encontrar um outro personagem que foi super importante em outro livro do autor, que foi em A Dança da Morte, que é o Randall Flagg, ou o Homem Escuro. Ele apareceu no calhamaço, foi bem importante para a história, e então nessa série eu acho que a gente vai entender e conhecer um pouco melhor sobre ele. Mas ainda tá bem no comecinho, como eu disse, eu achei bem confuso, eu acho até complicado de explicar para vocês. Esse ano eu leio o segundo volume dessa série e eu espero que esclareça um pouco mais para mim e que eu comece a entender melhor a história da série. E aí eu tento explicar melhor para vocês sobre ela. O segundo livro que entrou para minha biblioteca digital foi O Concorrente. Foi o segundo livro que eu li do autor sob o pseudônimo Richard Bachman. Eu li A Autoestrada e até comentei com vocês que foi um dos livros que eu menos gostei do autor. Realmente não foi uma boa experiência para mim. Foi uma leitura bem cansativa, arrastada. Foi o tipo daquela leitura que a gente caminha e parece que nunca chega a lugar algum, sabe? Realmente não curti muito. Porém, O Concorrente tem muitas semelhanças na forma que o autor escreve. Eu acho que quando o autor vira o Richard Bachman, ele fica mais aberto na criação dos personagens. Eu acho que o King se sente mais livre de criar personagens mais rudes, mais crus. Os dois protagonistas, eles eram bem grossos, sabe? Eles tinham muitas semelhanças entre si. Porém, a história é bem diferente. Eu preferi muito mais O Concorrente. Nessa história, o protagonista, ele tá passando por uma dificuldade em casa. A sua filha, ela tem uma doença. Eles não têm condições de comprar os medicamentos para ela. Então, para salvar sua filha, ele decide fazer parte de um jogo dentro de um programa de televisão. Esse programa ele tem vários tipos de jogos e seleciona os jogadores para cada jogo. E ele entrou nesse jogo, O Concorrente, que funcionava da seguinte forma: ele era liberado nas ruas
e só que ele tinha que ficar escondido, ele não poderia ser visto pelos membros desse programa. Eu não me lembro agora nomes específicos, mas ele não poderia ser visto por essas pessoas do programa, nem pela polícia, pela população no modo geral, porque a população mesmo, as pessoas na rua poderiam dedurá-lo, dizendo que viu em tal lugar. E aí, se a pessoa viesse e encontrasse ele seria morto e perderia a chance de salvar a filha. Então, eu achei a premissa bem interessante. Ele tem uma vibe bem frenética, a gente fica assim na expectativa de se ele vai conseguir ou não. Fica nessa fuga constante e deixa a gente aflito, em agonia, para saber se ele vai conseguir. Mas mesmo sendo melhor do que a Autoestrada, também não foi uma grande leitura para mim, apesar de ter essa premissa super interessante. Eu deixei a capa passando na tela para vocês verem também. E esses foram os únicos e-books que entraram no Kindle do autor. Com esses e-books eu fecho as novidades do autor que entraram aqui em casa. Contando com esses 2 e-books, eu tenho 27 livros do autor. Já é um número bem extenso e eu ainda nem cheguei na metade das suas obras publicadas. E eu tenho vontade e eu espero prosseguir com esse projeto e ler todos os lançamentos dele. E o legal é que esse vídeo está saindo no dia do aniversário do autor. 21 de setembro, aniversário do Stephen King, e ele está completando 75 anos de idade. Então, foi também uma forma de homenagear esse autor, que eu aprendi a gostar bastante. Tá rolando, inclusive, até o final dessa semana, desconto no site da Amazon com os livros do autor. Se não me engano, tem um cupom que dá 20% nos livros. Os livros do autor, infelizmente, vêm com preços um pouco salgadinhos, a gente sabe disso, então esses cupons ou promoções na Black Friday. Eu adquiri muitos desses, como eu comentei com vocês, pela metade do preço na festa do livro da USP. Então a gente tem que aproveitar esses momentos de ofertas para adquirir o livro do autor que a gente quer. Então fica a dica para vocês. O meu link da Amazon está aqui embaixo no box de descrição. Eu peço que vocês utilizem, porque isso ajuda bastante o Entre Finos e Calhamaços. Seja para comprar qualquer coisa, se vocês quiserem aproveitar esse cupom de desconto, acessem pelo meu link e aproveitem. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tava completando 1 ano já, e como entraram vários livros novos, eu quis atualizá-los e mostrar um pouco mais das edições e contar um pouco sobre a história. É claro que muita coisa que eu falei que foram opiniões minhas pode ser diferente a experiência de leitura para vocês. Então, eu acho que é super válido, se vocês se interessaram pela premissa, dar uma chance e ler também. E deixa aqui nos comentários quais livros do autor vocês já leram, quais vocês têm interesse de ler, qual que é o favorito de vocês. O meu eu não vou comentar aqui nesse vídeo, porque eu vou gravar outro vídeo falando sobre os meus favoritos do autor em breve. Então é isso, gente. Não se esqueça de deixar o like, que é super importante. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.